Bom dia, sétimo ano. E desta forma que nós iniciamos a nossa aula, vamos dar continuidade ao conteúdo falando sobre o sino da minha aldeia, que seria das cidades mineiras. Vocês podem estar acompanhando o conteúdo nas páginas 16, 17 e 18 da apostila. Na página 16, fala, a palavra sino vem do latim signale, que significa sinal. No passado, quando não havia rádio, TV ou internet, esse instrumento era uma ferramenta fundamental para sinalizar fatos e também anunciar informações. O curioso é que ainda hoje, os sinos da igreja eles continuam desempenhando essas funções em muitas cidades do interior do Brasil, especialmente em Minas Gerais. As pessoas, ao ouvirem esses toques de sino, eles imediatamente ficam sabendo qual é a informação repassada. Por exemplo, através de um toque de sino, eles sabem se morreu um homem, uma mulher ou até mesmo uma criança. Ou se é hora da missa ou de uma procissão. Também é possível, em Minas, eles estarem sabendo se houve um incêndio ou um desastre através do toque do sino. Para tudo isso, o sineiro, que é aquela pessoa que toca o sino, ele é uma espécie de repórter da cidade. Então, a cidade fica sabendo das informações sobre morte, incêndio, missa ou algum desastre através dos toques do sino. E nós também aqui em nossa cidade ouvimos várias vezes. E dependendo do horário, desperta uma certa curiosidade. Quando nós não sabemos que tem a missa, nós já sabemos de outros fatores. Então, vocês podem estar conversando com os avós de vocês, os bisavós, quem tem, e estarem conversando sobre essa curiosidade, se eles têm esse conhecimento, se é da época deles ou não. Na página 17, vai falar sobre o samba na torre da igreja. Então, apesar de muitos toques terem sido definidos por orientações da Igreja Católica, a musicalidade dos sinos brasileiros, ela foi influenciada pelos ritmos afro-brasileiros. Alguns sineiros, eles encontram semelhanças até mesmo entre seus toques e elementos do samba e da capoeira. Então, é similar. Através desse toque da batida do sino, eles conseguem relacionar com as músicas. E também nós temos na apostila a informação de Djalma Correia, que ele nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais. Ele foi um percussionista, compositor e pesquisador. E também ele é um exemplo de sineiro que acabou se tornando músico. Quando ele era criança, ele foi coroinha na igreja e tocou muito sino. E essa experiência marcou muito o início de uma longa trajetória musical, reconhecida internacionalmente. E Correia tocou com grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Então vejam que Djalma ele se inspirou na música através de um passado dele, que ele era coroinha da igreja, e por muito tempo ele tocou o sino e despertou interesse nele pela música. Na página 18, nós temos sobre as riquezas culturais do Brasil e da humanidade. Os toques dos sinos estão cada vez mais escassos nas metrópoles, sendo muitas vezes substituídos por alto-falantes. Apesar disso, em certas regiões do país, eles continuam tendo grande importância. Tanto que em 2009 o toque dos sinos em Minas Gerais ele recebeu o título de
patrimônio imaterial da cultura brasileira, bem como o ofício dos sineiros. Isto significa que o Ministério da Cultura, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele reconheceu o valor desse instrumento e se comprometeu em preservá-lo. É importante que um patrimônio cultural ele pode ser material ou imaterial. O que vem a ser esse patrimônio? Então, patrimônio é uma riqueza ao indivíduo ou uma comunidade. Muitos até comentam, nossa, é uma relíquia. É um patrimônio, é uma riqueza que ele vai pertencer a alguém ou à comunidade. E ofício significa um trabalho que requer determinada habilidade, que nós temos como exemplo aqui o ofício dos sineiros. Também temos patrimônios imateriais nacionais, que nós estamos falando de Minas Gerais, das características de Minas Gerais. E os patrimônios imateriais, eles estão ligados a expressões, a conhecimentos e técnicas transmitidos de geração a geração. Então, é algo que se aprende com a bisavô, passa pelo avô, passa pelo pai e passa pelo filho. Então, é de geração para geração. E aqui nós temos uma imagem ilustrativa que todos vocês já identificaram, que é o queijo. O toque dos sinos mineiros é um exemplo disso, assim como o modo artesanal de fazer queijo também em Minas Gerais. O queijo de Minas Gerais, ele é artesanal e é uma iguaria não apenas mineira. Tem a ver com a identidade cultural brasileira, assim como o churrasco, o acarajé e até mesmo a feijoada. E nós temos outros pratos também que fazem parte da culinária, que são características de uma determinada região, de um determinado estado, país, município também. Agora, como proposta de atividade desta aula, vocês observaram características de Minas Gerais. Vimos sobre o sino e sobre o queijo. E a gente vai estar falando mais sobre isso nas próximas aulas. Inclusive, temos um filme para assistir juntos, que também vai falar sobre, o filme é O Mineiro e o Queijo, que vai dar continuidade a este capítulo que nós estamos estudando. A atividade proposta para vocês, observando essa imagem, lembra o que para vocês? Lembra Minas? Não. Lembra Prudentópolis. Nós já vemos Prudentópolis aqui. Se eu falar para vocês agora, o toque do sino, o queijo, vai lembrar você um determinado município, um determinado estado, um determinado país. Vai lembrar o quê? Que você estudou nas aulas? Vai lembrar Minas Gerais. E se eu falar para você comida típica ucraniana? Vai lembrar de um determinado país, mas vai lembrar da tua cidade, que é Prudentópolis. Mesma coisa o queijo também, né? Então, aqui, como proposta, vocês vão representar através de desenhos uma característica que lembre Prudentópolis. Que eu olhe para essa imagem e eu lembre Prudentópolis. Lembrem que eu falei desenho, não foto impressa ou print da internet. Beleza? Eu separei aqui algumas imagens para vocês terem ideias, mas eu tenho certeza que vocês vão além disso. Aqui são exemplos, tá? Eu vou estar explicando cada um deles e vou falar com vocês. Esta igreja, muitos de vocês não conhecem, mas também tem alguns que conhecem. É a igreja São Josafate? Não é. É o santuário? Não é.
é a igreja de Linha Esperança em nosso município. Vocês vão pegar da internet, por exemplo, esta foto dessa igreja, vão olhar e vão passar em uma folha sulfite. E vão colocar o nome de vocês assinado e o ano que vocês desenharam e pintaram. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para o desenho. Então vejam bem, imaginem que essa tela do computador é a minha folha sulfite. Se eu olhei na internet, pesquisei essa característica, essa igreja, vejam aqui, eu tenho o céu, tenho as nuvens, tenho as árvores que fazem parte dessa pintura, tenho a grama, tenho a calçada. Fazer o mais próximo do real possível, que nós já vamos observar, tá? Próximo desenho. Eu tenho aqui uma pêssega. Vocês não vão fazer uma pêssega. Se alguém for fazer, vai fazer várias, com certeza. Eu quero que vocês observem todo esse espaço em branco é da minha folha sulfite. Olhem o tamanho do meu desenho e olhem o tamanho do espaço em branco. Está chamando mais atenção para o espaço branco do que para o meu desenho. Então, eu preciso trabalhar proporção. Olhem aqui o tamanho. Olha o tamanho do sulfite e olha o tamanho dessa pêssega agora, como ficou. Eu posso fazer dessa forma, posso fazer duas menores do lado. Mas eu tenho que trabalhar todo esse espaço em branco. Próxima imagem, Monumento Natural Salto São João. Observem. Eu vou fazer uma cachoeira. Vai colocar o nome da cachoeira que você vai fazer. Mas veja aqui a parede de pedras, a mata, a água que desce aqui, a queda da água. Tudo isso vocês precisam estar colocando na folha sulfite e não deixando espaço em branco. Fazendo esse trabalho preenchido, tá? Aqui eu tenho uma outra, só que não tinha como eu colocar ela numa folha sulfite e mostrar para vocês. Então, se você for fazer a folha sulfite em pé, né, vai deixar ela em pé a folha, você vai fazer esse salto, veja bem, você vai fazer a queda da água, você vai fazer o paredão de pedras, vai fazer essa árvore e vai escrever em cima, Salto São Sebastião, vai colocar o teu nome e o ano que você desenhou e pintou. Aqui eu coloquei comidas típicas ucranianas. Também pode ser, é uma característica. Agricultura, grupo Veselka, traje ucraniano, turismo. Nossa, são várias características que vocês podem estar identificando aqui em nossa cidade e tá representando através do desenho. Agora, o que eu quero é que vocês usem esse espaço todo da folha e caprichem na pintura e no desenho. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem para mim que eu estou aqui para ajudá-los, tá? Precisando, me pergunte. Prof, quando que é para entregar o trabalho? Até amanhã. Vale nota? Vale. Este trabalho vai valer a nota da primeira avaliação de vocês. De outras disciplinas, está sendo avaliado o caderno de atividades. Em arte, nós não temos o caderno de atividades. Então, este trabalho, com muito capricho, ele estará valendo 2 pontos, que é a nota da nossa primeira avaliação. Por isso que vocês vão estar enviando a foto no grupo até amanhã. Não esqueçam de colocar o nome do desenho de vocês e a assinatura, tá? O seu nome e o ano. Lembrando que você precisa trabalhar as proporções, como eu expliquei aqui. Não um desenho pequeno e espaço da folha em branco. É um desenho grande, ocupando toda a folha. Tá bom, pessoal? Um beijo e boa aula a vocês!